Bárbara Rubinho, eu queria começar um pouco por você. Você tem uma consultoria especializada em fundos renováveis, você tem uma cadeira no Conselho da Absolar, conhece bastante do tema. Então, eu queria começar aqui com uma pergunta mais aberta, uma pergunta mais genérica. Um pouquinho quais são as perspectivas, o que você está vendo no mercado de solar nos próximos anos? Quais são as perspectivas desse mercado, né? No último setembro, se não me falha a memória, a gente ultrapassou, no último novembro, ultrapassamos 12 gigawatts de projetos instalados no Brasil, em usinas centralizadas e distribuídas. Acho que é um marco relevante para o setor elétrico brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco quais são as perspectivas, para onde esse mercado vai, como ele deve responder até 2030, e o que as pessoas, as empresas têm que ter em mente em relação às oportunidades de energia solar e energia renovável no Brasil. Obrigado pela presença. Perfeito, Pedro. Obrigada aí a você e a EDP pelo convite para estar aqui com vocês hoje para a gente discutir esse assunto que é tão atual e tão relevante para o momento em que a gente vive no nosso país, que é o tema da energia solar. E acho que ele é relevante por dois motivos em especial que eu quero destacar, né? O primeiro é o contexto mundial que a gente vive. Vale lembrar que o país saiu recentemente, né, há menos de um mês da COP26, em que os países foram chamados aí a reacordar, a criar metas climáticas mais ambiciosas e, sem dúvida alguma, olhar para o setor de energia de maneira geral como uma forma de descarbonizar, mas também de transformar a maneira como a gente produz, consome energia, não só eletricidade no geral, é um grande desafio, é um tema aí que vai precisar acontecer. E o outro ponto, vale lembrar, é que a gente vive hoje uma das piores crises hídricas do nosso momento, e que nesse contexto de crise, a gente tem sido provocado, eu diria, enquanto sociedade, uns mais do que outros até, a, de fato, entender e repensar como deve se organizar a matriz elétrica brasileira para que a gente não viva ou não continue vivendo momentos cíclicos de crise hídrica como os que a gente tem visto no país, às vezes de forma mais acentuada, às vezes de forma um pouco mais amena, mas ainda assim bastante severa para o bolso do consumidor. E só pegando o gancho nessa questão do bolso do consumidor, é importante lembrar, ou trazer aqui para quem nos acompanha nessa tarde, que ontem mesmo saiu, né, publicada a medida provisória 1078 de 2021, que autorizou a realização de mais um repasse para as distribuidoras de energia, que vem para ajudar a cobrir esse rombo que tem sido causado pelo acionamento das termoelétricas. E aí, por que eu estou fazendo esse panorama geral? Porque tudo isso, direto ou indiretamente, acaba impulsionando mais o mercado de energia solar. Não é à toa, como você bem colocou, que a gente bateu agora no mês de novembro a marca de 12, quase 12,2 gigas de capacidade instalada em energia solar. E aí a gente tem, desses 12,2 gigas, a maior parte deles vindo efetivamente da geração distribuída, que é aquela que está no telhado das casas, das indústrias, das fazendas, das propriedades rurais, dos consumidores de energia elétrica que são cativos, que eu falo que são os consumidores que são gente como a gente, e 4,5 gigas vindo da geração centralizada, que são as usinas de maior porte, que em geral aí vão vender essa energia para os leilões, por exemplo, que nós temos, que acontecem, que são as formas mais estruturadas do governo conseguir fazer esse planejamento e essa entrega. E para a gente ter uma ideia do que significa esse número de 12,2 gigas, é importante a gente olhar para trás, que há um ano, né, então há um ano atrás, se a gente fosse fazer um recorte do final de 2020, a gente terminou 2020 com 7,8 gigas de capacidade instalada. Então, a gente ainda nem terminou 2021, apesar de já estarmos em dezembro, e já tivemos aí um crescimento bastante significativo. A nossa expectativa é ainda fechar dezembro, batendo aí a meta dos 13 gigas efetivamente. Então, o panorama é de muito crescimento, sem dúvida alguma, e a grande aposta que a gente tem enquanto associação, e até muito do que a gente tem visto em termos de tendência, é que a maior parte dessa expansão vai seguir a tendência que tem acontecido ao longo dos últimos anos, mesmo em meio à pandemia, que é de fato que a expansão da solar se dê de forma predominante, né, ou de forma majoritária, em que pese a gente acreditar que ela vai crescer de maneira bastante generalizada,
mas por meio da geração distribuída, que é a escolha do próprio consumidor de gerar a própria energia e assim conseguir economizar na sua conta de luz. E quando a gente pensa nessa geração própria de energia, esse cenário de crise hídrica acabou impulsionando muito isso, porque com as altas da tarifa e com a vinda de uma bandeira de escassez hídrica, o consumidor viu ainda mais pressionado com o valor que ele paga por cada quilowatt-hora, e aí gerar a própria energia acabou se tornando um investimento ainda mais vantajoso, chamando então tanto consumidores residenciais quanto industriais a essa geração. Do ponto de vista mais sistêmico de país, quando a gente olha para repensar a matriz, existem vários estudos, o que é mais utilizado é o da Bloomberg New Energy Finance, que diz que até 2050, né, a fonte solar fotovoltaica vai ultrapassar a fonte hídrica em termos de capacidade instalada no país. Então, a gente vai ter mais de 40% da nossa matriz elétrica vindo efetivamente ou sendo aí representada por meio do sol, né? E aí por meio dos módulos fotovoltaicos que a gente já costuma ver mais comumente, seja na cidade, seja nos interiores. Então, o panorama é bastante positivo, a gente acredita muito que isso vai se diversificar, exatamente porque a gente tem trazido cada vez mais todas as vertentes possíveis, né? O consumidor pode vir para o jogo da solar, se ele quiser gerar a própria energia. Se eu sou um investidor de grande porte, eu consigo vir também para a solar, para a construção da minha usina. Se eu sou um investidor de menor porte, eu também consigo modular o tamanho do investimento que eu vou fazer, mas ainda assim conseguir também rentabilizar o meu capital. Então, acho que a diversidade da solar, a gama de escolhas que ela nos traz, efetivamente permite, ou tem sido um dos grandes responsáveis pelo crescimento da fonte e pela perspectiva que a gente tem para os próximos anos.